Irmãos, bom dia. Irmãos, bom dia. Que a paz esteja em cada coração, amém? Olha só, eu não tenho esse linguajar do cristianão, mano, pá, coisa, né? Mas a gente vai estar aqui trazendo a palavra do Senhor. Eu, como o pastor Valmir disse, eu estava muito feliz em vir para o culto, porque eu queria prestigiar sim a nossa irmã que estaria ministrando, porque nos motiva, né? E me sinto privilegiado de estar agora aqui, devido a ela não teve a possibilidade, né? Foi barrada. E ao mesmo tempo que eu fiquei triste, eu me alegro por essa oportunidade, né? E ouvindo aqui sobre portas abertas e sobre tudo que acontece lá, eu vejo que o nosso trabalho é muito fácil. Eu vejo que o que nós estamos fazendo é muito fácil, como é que fala? Mamão com açúcar. É moleza. Então, quando nós olhamos e vemos o amor das pessoas diante de uma direção de Deus, eu não sei você, mas eu fico constrangido. Quando foi falado aqui, né, a gente sentado ali, e foi falado sobre o que aconteceu, a forma que foi mortos e a perseguição que existe, isso me constrange. Porque muitas vezes, por coisas tão pequenas, nós abrimos mão de coisas grandes. Algumas situações pequenas nos tiram de coisas grandes, de resultados grandes, porque a gente abre mão e muitas vezes está tão difícil, mas não está, meus irmãos. O Senhor é aquele que nos fortalece, o Senhor é aquele que tem renovado as nossas forças. E é sobre isso que o Senhor colocou no meu coração. A palavra é: o inesperado acontece. Amém? O inesperado acontece. Você vai entender o porquê disso. Eu gostaria que você... Eu vou abrir no celular porque eu esqueci meu óculos lá no carro. Glória a Deus. Abre a palavra do Senhor em Daniel. Daniel 1, a partir do começo mesmo. Glória a Deus. Amém? Vou ler. No terceiro ano de Joaquim como rei de Judá, o rei Nabucodonosor da Babilônia atacou Jerusalém e os seus soldados cercaram a cidade. Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade e também que pegasse alguns objetos de valor que estavam no templo. Eu quero que vocês frisam aqui, Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade. Deus deixou, amém? No 3, o rei Nabucodonosor chamou apenas o chefe dos serviços do palácio e mandou que escolhesse entre os prisioneiros israelitas alguns jovens da família do rei e também das famílias nobres. Todos eles deviam ter boa aparência e não ter nenhum defeito físico, deviam ser inteligentes, instruídos e ser capazes de servir no palácio. E precisariam aprender a língua e estudar os escritos dos babilônios. O rei mandou também que os jovens israelitas recebessem todos os dias a mesma comida e o mesmo vinho que ele, o rei, comia e bebia. Depois de 3 anos de preparo, estes jovens deviam começar o seu serviço no palácio. Entre os que foram escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá. Tá bom? Até aqui. Todos conhecem sobre a história de Daniel, Ananias, Azarias e Misael. Todos nós sabemos, Beltesazar, não é? Cedraque, Mesaque e Abidnego. É aqui que o Senhor chamou a minha atenção. Esses jovens, a gente pode imaginar como era a vida desses jovens. Era uma vida normal do dia a dia. Era uma vida como nós sentimos, nós temos os nossos compromissos, nossas responsabilidades, até que o inesperado aconteceu. E o que aconteceu? Nabucodonosor, ele vai, invade, toma e leva cativo estes jovens.
A vida desses jovens muda da água para o vinho, concorda? De liberdade você passa agora a ter que se justificar, tem que ser obediente, tem que estar ali, e ser à altura das exigências do rei. Ser inteligente, sabe, ser esforçado, se destacar. Muda completamente o posicionamento de uma vida do dia a dia, do cotidiano, do seu ritmo, estilo de vida, para um lugar que você tem que ser obediente e seguir regras, leis, fora do seu costume. O inesperado aconteceu. A diferença é que esses jovens, eles estavam preparados para o inesperado. Espera aí, como que nós vamos nos preparar para algo que nós não estamos nem esperando? Se nós olharmos para o lado físico, o lado materialista, a gente vai imaginar, não, então é só se proteger, é só ter, a gente tem que saber o que vai acontecer e se proteger, se cuidar, se prevenir, e não vai acontecer nada. Mas isso é impossível porque é inesperado. Mas quando nós estamos voltados e olhando espiritualmente, então nós estamos com o nosso coração e a nossa vida voltado a esse Deus, então nós estamos espiritualmente preparados para qualquer coisa que vier. Então o inesperado não vai nos tirar da direção a qual nós temos em confiar em um Deus que tem o controle de todas as coisas. Eu posso citar aqui tranquilamente essa própria igreja, aonde uma igreja amorosa, uma igreja que a gente sai daqui e já sai com desejo de voltar. Sabe, a gente sai da igreja, quando a gente foi embora, a gente foi falando no carro, se eu morasse perto eu queria vir aqui mais vezes. A gente já sai dessa forma, mas eu quero dizer para você, o inesperado aconteceu nessa igreja. Não aconteceu, pastor? Quantas coisas não aconteceram que se fosse com os olhos, os olhos físicos, ou se fosse de uma forma materialista, dizendo, se soubesse o que ia acontecer, teria se prevenido, se protegido. Não teria acontecido muitas coisas que aconteceu na trajetória da igreja. Mas devido a estar preparados espiritualmente para o inesperado, então a igreja se manteve firme, sabendo Deus nunca perdeu o controle. E a resposta e o fruto de tudo que está acontecendo está por vir, e é certo, porque Deus nunca perdeu o controle. E pastores, irmãos que estavam preparados espiritualmente para o inesperado e posicionados naquilo que é de Deus. E isso agrega nos dias de hoje, que nós vemos uma igreja onde ela é amorosa, onde uma igreja que já está preparada para qualquer situação, é uma igreja que sabe que pode acontecer alguma coisa, o inesperado sempre vai vir, nós estamos sujeitos ao inesperado, mas nós temos uma certeza, nós estamos em Deus, e Deus está em nós, e aonde Deus está, nós ficamos em pé. Quando Deus está, a gente não consegue sentar e querer dormir, e querer deixar passar. Onde Deus está, as nossas forças são renovadas. Aonde Deus está, a nossa alegria, ela é inexplicável, porque a gente vê que num tempo de tantas dificuldades, de tantas situações que ocorreram nesses 2 anos, mas a gente é um povo feliz, nós somos um povo feliz. Existe uma alegria dentro de nós que é difícil explicar, fisicamente não dá. Se for tentar raciocinar, mas espera aí, olha como é que está as coisas lá fora, então a gente vai ficar parado. Mas quando a gente olha e vê aquilo que os nossos olhos carnais não veem, então nós nos alegramos, porque nós vemos o Senhor cuidando, nós vemos o Senhor colocando as suas mãos, nós vemos o Senhor curando, nós vemos o Senhor levando vida onde pessoas se sentem sozinhas. Olha, levar essas cestas lá para o sertão, você pode falar, mas foi só 110 cestas da igreja? Nós levamos um total de 150 cestas nessa última vez. Então nós tínhamos apenas 40, mas a igreja abençoou com 10, depois foi mais 100. Foi um total de 150 cestas. Aí você fala, mas só 150. Não são 150 pessoas, não são 150 unitariamente dizendo, mas cada cesta você multiplica por 5. São mais de 500 pessoas sendo alimentadas.
Isso é algo do Senhor, é algo que nos traz alegria e nos faz querer permanecer e lutar mais e mais e mais. Meus irmãos, nós podemos falar do inesperado, como eu disse agora, que a gente, quando estar em Deus, a gente não vai ser abatido, a gente vai continuar. Estando em Deus, nós vamos permanecer, nós vamos olhar e vamos encarar. Em nenhum momento esses jovens, eles se desanimaram, vocês conhecem essa história de tanto que ela é comentada. Mas citando sobre os três, Ananias, Azarias e Misael, quando o rei fala, ó, já que vocês não estão se prostrando, então a lei é, se não se prostrar a essa imagem, a essa escultura, eu vou jogar vocês então na fornalha. E qual é a resposta deles? Se Deus quiser, Ele vai nos livrar, mas se Deus não quiser, Ele não vai nos livrar, mas Ele continua sendo Deus. Sabe o que é isso? É estar em Deus, independente das circunstâncias, independente do que está acontecendo ou o que virá a acontecer. É estar em Deus, é sentir o amor de Deus, é viver em Deus. Olha, quem olhar para nós tem que ver Deus, o brilho de Deus, o amor de Deus. Deus fez, amém. Deus não fez, amém. Ele continua sendo Deus e Ele, nada foge do controle. Tudo que aconteceu aqui, nós lemos, porque Deus permitiu. A permissão de Deus é algo tão lindo, que de imediato nós podemos até não entender. Mas quando a gente vai vendo os frutos, vai vendo os resultados, vai vendo as respostas, vai vendo o que mais importa, que é vidas sendo alcançadas, vidas sendo salvas. Porque nós podemos querer e desejar muitas coisas, podemos nos alegrar por muitas coisas que estão acontecendo, mas a nossa maior alegria, e que não tem comparação com nada, é quando uma alma, ela se arrepende dos seus pecados e reconhece Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Propagar as boas novas é algo que tem que estar em moda todas as vezes. Em tudo que vamos falar é propagar o amor de Deus, aonde enviou o seu único Filho por amor às nossas vidas. Propagar as boas novas e encher o reino dos céus. Nós vamos lá para o sertão, nós levamos alimento e também ministramos a palavra. Nós oramos com eles. Nós queremos que, principalmente, além do físico, que eles venham reconhecer a Jesus Cristo como Salvador. Nós já temos testemunhos, já temos respostas, mas particularmente ainda acho pouco. E não estou falando de cestas, estou falando de salvação. O que nós queremos é que as pessoas, elas entendam quem é Jesus e não fiquem dependendo apenas do lado material, mas elas entendam que o espiritual é mais importante, porque afinal de contas, o espiritual move o material e não é o contrário. É o espiritual que move o que é material, o espiritual que nos dá força, é o espiritual que faz com que aconteça. É o espiritual, e muitas vezes nós invertemos. Se eu fizer ou se eu tiver, então eu vou conseguir me aproximar de Deus. Não, é o contrário. Se aproxime de Deus e viva o melhor de Deus. Se aproxime de Deus e viva o melhor de Deus. O que eu quero é me aproximar mais e mais de Deus e entender o que Deus quer de mim. É isso que eu quero entender. E aí entra o inesperado, quando é algo bom, quando é algo que nos alegra, quando é algo que Deus nos permite, ou que nos dá, como foi falado, nos coloca como privilegiados. Muitas vezes temos a oportunidade de fazer essas coisas, de ir e abraçar alguém, e a gente entende que não é o tempo por nossa própria decisão. Eu falo isso por experiência. Eu estava falando com o pastor no escritório agora. O ministério em si, ele teve um tempo assim de ficar estabilizado, sem crescer. Ele não regredia, mas também ele não desenvolvia. Ele estava assim, o projeto Sertão, estava reto. Ele ficou ali. Tudo porque eu, como o marido, como sacerdote da casa, ainda não tinha me posicionado como deveria ser. Tudo começou com a Michele quando ela foi a primeira vez para o sertão lá no Piauí, como ela falou outra vez, o outro dia que a gente veio aqui. Mas eu conheci o sertão, eu comecei me apaixonei por aquele lugar,
desejo de ir, mas ainda assim, o temor que eu tinha de não honrar os meus compromissos na minha casa, de não levar o sustento para a minha casa, de não conseguir comprar algo bom para os meus filhos, esse temor me segurou, ele me impedia de viver algo do Senhor. E isso era uma oportunidade que Deus estava me dando, porque era algo inesperado acontecendo na minha vida, porque eu não esperava isso. Nós não planejamos esse projeto Sertão, nós não planejamos fazer nada disso. As coisas foram acontecendo porque o próprio Deus foi entregando como deveria ser. Ele foi colocando em nossas mãos, mas nós temos aquele livre-arbítrio de escolher se eu vou fazer ou se eu não vou fazer, se eu vou esperar. É o que a gente faz, é esperar. Esperar, e é o que eu estava fazendo, e automaticamente quando eu esperei, os meus filhos esperavam, e aí a Michelle ali, com chamada e falando, não, eu tenho certeza, mas até o momento que Deus tocou no meu coração, e eu disse, olha Senhor, tudo está nas tuas mãos, eu vou viver o inesperado, eu vou viver o que o Senhor está entregando, eu vou viver porque eu conheço que o Senhor, eu acredito que o Senhor, Ele é fiel e o seu amor é grande demais para nos deixar sofrer diante de uma direção. Era o que eu pensava, é o jeito que eu fiz. Quando eu decidi e eu tomei posicionamento, falei, não, vamos, Senhor, está tudo nas tuas mãos. Então, meus irmãos, tanto o projeto começou a subir, Deus começou a enviar pessoas para fazerem partes, agregarem ao projeto, como também a minha casa, ela começou a ser mais abençoada, ela começou a ser mais cuidada. Eu comecei a ter na minha casa coisa que eu não tinha quando eu estava com medo. Eu comecei a alcançar coisas que eu nem esperava e nem planejava ter. Mas as coisas foram acontecendo, porque o Senhor foi abrindo a nossa mente, a forma de trabalhar, a forma de conseguir, a forma de fazer. Eu contei para o pastor que eu fiquei esses dias lá. Mas lá no sertão eu fiz o meu salário como se eu estivesse aqui, porque eu trabalhei lá. Eu trabalhei pela internet com o meu celular. E eu não fazia isso antes de abrir o coração e entender o chamado de Deus na minha vida. E quando eu entendi, então o Senhor me deu direções para conseguir, os recursos vão chegar. Os recursos vão chegar na minha casa, os recursos vão chegar no sertão, os recursos vão vir, porque quando Deus está no negócio, é impossível permanecer estagnado, é impossível você não ver melhorias. Quando Deus está, os frutos acontecem. Meu irmão, eu não sei qual é o seu posicionamento. Jovens, vocês viram meu filho falando aqui, e eu peguei ele de surpresa. Eu falei agora para ele aqui, falei, olha, sobe lá com a mãe. Mas eu nem me preparei. Você já nasceu preparado, meu filho. Deus é aquele que nos fortalece e nos dá o que ser feito. Ele nos dá a direção. Jovens, posicionamento diante de Deus. Hoje, como ele disse aqui, uma das coisas que eu vivia na igreja, eu vi ele falando aqui, eu fiquei imaginando, eu lembrando na verdade, é que no meu tempo de jovens, na mocidade ali, a gente ia para a igreja durante a semana, fazia parte dos compromissos. No sábado tinha o culto de jovens, o ensaio dos jovens, né, encontro na mocidade, o culto dos jovens, e no domingo nós estávamos na igreja. Mas o que acontece nos dias de hoje é que muitas vezes se escolhe, se eu vou no sábado, eu não vou no domingo. Se eu vou na semana, então eu não vou no domingo. As coisas foram meio que mudando. E aí se surge muito, né, que, mas está perdido, mas como ele disse, não está não. Não tem nada perdido não, porque Deus vai usar você e usar a mim para mudar e reverter qualquer tipo de situação a qual não tem agregado. A gente sabe que o Senhor, Ele dá direção sim. Então qual é a resposta? Se aproximar de Deus. Qual é a resposta? Buscar mais o Senhor. Qual é a resposta? Orar, orar e orar. Eu vou fazer, faça, mas ore. Eu vou ir, vá, mas ore. Aí eu vou ter, tenha, mas ore. Tenha intimidade com o Senhor, então você vai ver como que as coisas mudam. Aí você fala, mas eu já tenho, eu sei, mas eu quero que você tenha mais, e mais, e mais intimidade, e mais intimidade, e mais intimidade. Mais, eu quero mais do Senhor.
Eu quero mais e eu quero que o Senhor confie mais em mim. Eu quero que o Senhor me dê mais para fazer. Então eu não quero ficar agora só no espera, quando for o momento, quando der, agora não é hora. Meu irmão, minha irmã, jovens, se a gente pensar assim, nunca vai ser hora. Nunca, porque uma das coisas que nós precisamos ter, e é a expressão da fé no Senhor, é quando nós realmente colocamos em prática a fé. Falamos de fé, mas muitas vezes nós não colocamos em prática a fé. Eu falo por experiência, como eu disse aqui. Hoje eu confio totalmente, e eu tenho visto o que o Senhor tem feito. E eu quero continuar buscando o Senhor. E eu quero continuar acreditando em tudo que está acontecendo, está vindo do Senhor. Eu quero acreditar naquelas pessoas que o Senhor está aproximando, agregando no projeto. Mas eu quero acreditar principalmente que o resultado disso tudo é encher o reino dos céus. É a salvação. Uns realmente são chamados para ir. Mas se todos forem, quem vai ficar para manter quem está lá? Eu não sei quem que falou uma vez, eu não lembro quem é, que falou assim que é como se fosse cabo de força, né? Então tem um numa ponta, tem o outro na outra ponta. Se ficar todo mundo de um lado só, a corda cai. Mas se tiver quem está ajudando de um lado e quem se colocou estar em campo do outro lado, a corda continua reta, forte, esticada, posicionada. Então, tantos os de lá são abençoados e são vistos como aqueles que estão do outro lado, porque ambos, em comunhão, está enchendo o reino dos céus, está propagando as boas novas. Eu não sei qual é a direção que o Senhor tem colocado no teu coração, mas se aprofunde, vá. E eu, com o coração muito aberto aqui, o Cristian falou dos jovens, e hoje eu quero forçar bem os jovens também. Eu desafio vocês, em julho agora nós vamos estar indo para lá, vai ser a partir do dia 15 de julho, do dia 15 ao dia 22, mas eu não posso, só consigo chegar no dia 16, não tem problema, pode ir, você pode ir, que a gente vai estar lá, a gente vai te buscar, você vai estar com a gente, só no dia 17, pode ir, amém? Mas se eu for no dia 18, eu não vou, no dia 22, eu não vou, vai ficar poucos dias, nós ficamos mais com você lá, e voltamos depois do dia 22. Eu não sei, eu quero fazer o que é, sabe, o possível e o impossível, para que você conheça a realidade. Viva, porque não existe nada, não se compara ver as fotos, ver a filmagem, como ele disse aqui, e estar lá em campo. Não, é totalmente diferente. É totalmente diferente. Então eu desafio você, eu falei os jovens, mas eu convido toda a igreja, está convidada aí com a gente, amém? É dia 15 de julho, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22, nós vamos estar lá, e eu sei que Deus vai prover o alimento, tanto físico, como principalmente o alimento espiritual, a salvação, amém? O inesperado acontece em convite, o inesperado acontece em oportunidades de colocarmos em prática a nossa fé, colocar em prática a nossa força, colocar em prática o nosso conhecimento, colocar em prática a nossa profissão. Médicos têm ido lá, sabe, doutores têm ido lá, mas a gente, todo mundo pode agregar de alguma forma, e isso é algo que eu tenho certeza que vai edificar tanto você, fisicamente, pessoalmente, espiritualmente, mas também profissionalmente. Vai refletir sobre o seu negócio, sobre as suas coisas, sobre a sua profissão, porque você abençoou alguém. Amém? Eu quero de todo o meu coração agradecer essa igreja. A gente fala muito de vocês. Até não sei se vai passar aqui, vai passar? Vai. Então passa aí, vai. Pode passar? Fazendo um favor, né? Está mandando aqui, quem é? Pode ser só o finalzinho, tá? Os povoados, e nós queremos agradecer a igreja.
Chegou mais cestas aqui, 100 cestas básicas para a gente entregar nos povoados. E nós queremos agradecer a igreja transbordar, cada um que colaborou, que o Senhor possa transbordar na vida de vocês. Nós estamos indo lá fazer a entrega. Chegou mais cestas. Amém? Era isso. É a nossa gratidão em tudo que nós, eu não sei, eu fico emocionado só de ver, porque eu fico lembrando lá, quando a gente estava lá, isso me emociona. E lá, os irmãos, né, as pessoas que receberam acesso oraram pela igreja, e nós somos muito gratos, né, por tudo que foi feito, porque aquelas famílias receberam alimento, e elas agradeceram de coração. Amém? Coloque em oração, assim como também Portas Abertas, que hoje mexeu muito comigo. Eu já vou voltar para minha casa diferente do que eu vim para cá, porque mexeu as notícias que vieram. Então, orar, né, pela igreja perseguida, não canse disso, não. Não coloque outras coisas. Primeiramente o que é mais importante. O que é mais importante para nós? É aquilo que é para nós ou é aquilo que Deus quer em nós? O que é mais importante para você? É o que é para você individualmente ou o que Deus espera de você? Orar ao próximo, amar ao próximo como a nós mesmos, amém? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se importar com aquelas vidas, se importar com aquelas famílias. E isso eu tenho certeza que vai edificando as nossas vidas, edificando as nossas forças. E nós vamos nos preparando cada dia mais para viver o inesperado, porque não para por aqui. O inesperado vai acontecer sempre em nossas vidas. Amém? Sempre vai ter altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos, vai ter. Mas independente de estar em baixo ou estar em alto, nós estamos em Deus. E a certeza de que Deus está em nós. É ter um posicionamento, Deus fez amém, Deus não fez amém, eu continuo com Deus. Eu continuo adorando a Deus, servindo a Deus. Então eu gostaria de orar com você. Eu não posso fazer oração, pastor? Eu gostaria de fazer essa oração com vocês. Gostaria que vocês colocassem em pé, com muito amor. E nós vamos orar, para que Deus esteja despertando em nós. A palavra é essa, é despertar, meu irmão. É despertar todos nós. Eu não estou me colocando separado não, estou junto. É nos despertar. Nós estamos vendo acontecer, nós estamos vendo irmãos morrendo, nós estamos vendo a igreja sendo perseguida. Nós estamos vendo a fome bater na porta daquelas pessoas, ou seja, em muitos lugares a fome já faz morada lá. Está dentro, não quer sair. E nós podemos mudar essa situação. E nós podemos fazer a diferença nessa situação. Olha,
Deus não tem filhos prediletos, mas Deus tem filhos que o preferem. Você prefere Deus? Você está diante de Deus, você quer entender o que Deus quer de você? Ouça a voz do Senhor e se desperte todos os dias. Mas quem é esse pastor para falar isso? Eu humildemente me coloco também para ser despertado por Deus. Diante do que eu vi hoje, agora, na Nigéria, do que aconteceu. Meus irmãos, eu não estou fazendo nada, e isso me constrange. E isso mexe comigo. Eu agora não quero mais ser da mesma forma, eu quero fazer mais e mais ainda. E eu quero com você orar, pedindo perdão ao Senhor. E muitas vezes por negligência, muitas vezes por saber que dá e não fazer, saber que pode e ter medo, saber que Deus está chamando e ficar segurando como eu, Sandro, segurei. Eu quero junto com você pedir perdão e em seguida clamar ao Senhor por renovo em nossas vidas, renovo na maneira de pensar, renovo na maneira de agir. De forma alguma eu quero dizer aqui que a igreja não faz, não é isso, meu irmão. Mas eu quero dizer para vocês que Deus, Ele é tão grande, mas tão grande, que nós como igreja podemos fazer muito mais. Nós como igreja podemos fazer e vamos fazer muito mais. É Deus que está nos renovando, é Deus que está nos chamando, então nós vamos fazer muito mais. Mais. Diga assim: eu vou fazer mais. Eu vou fazer mais. No nome do Senhor Jesus. O que é que você tem para apresentar a Deus? Existe uma situação que você precisa apresentar a Deus e pedir perdão ao Senhor. E isso não estava no meu esboço, isso não estava. Mas diante do que eu ouvi hoje aqui, eu senti muito no meu coração o próprio Senhor, o Espírito Santo tocando em mim, dizer: olha, abre o coração, simplesmente abre o coração. Olha, eu estou ouvindo o seu arrependimento, eu estou ouvindo a tristeza, eu estou ouvindo, eu estou vendo em ti. Abra simplesmente o coração. O que é que você tem para apresentar diante de Deus? Senhor, juntamente com a amada igreja, Pai, Senhor Deus Todo-Poderoso, eu quero aqui, Senhor, orar com a igreja, apresentando diante de Ti, Senhor, as nossas vidas, Pai. Quantas oportunidades não surgem, Senhor, e muitas vezes nós esperamos, e muitas vezes nós deixamos, e muitas vezes nós olhamos somente para nós olhamos somente para as nossas forças, nós olhamos somente para aquilo que os nossos olhos carnais estão vendo, nós damos ouvidos somente àquilo que os nossos ouvidos carnais estão ouvindo, Pai, e nós ficamos presos, e nós nos seguramos, e nós nos limitamos. Senhor, eu quero agora, Pai, pedir perdão a Ti, Senhor. Eu quero pedir a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. Nós queremos sim, Senhor, alcançar vidas, queremos ser instrumentos, nós queremos ser, Senhor, um vaso na Tua mão. Nós queremos, Senhor Jesus, dar conta daquilo que o Senhor confiou a nós. Nós queremos, Senhor, nós queremos ver os frutos, os resultados, Senhor. Eu quero, Senhor Deus Todo-Poderoso, que a salvação alcance, Senhor, todos do sertão, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que eles venham reconhecer a Ti, Senhor, como o único e suficiente Salvador. Eu quero clamar, Pai, pela igreja perseguida mais uma vez, Pai. Nós já oramos, mas eu quero orar novamente, Senhor. Eu quero apresentar diante de Ti mais uma vez, Senhor. Fortaleça, Senhor, aquelas vidas. Fortaleça, Senhor, aquelas famílias.
que tem lutado dia após dia, Senhor, para propagar o seu amor, para propagar a salvação, para encher o reino dos céus. Senhor, fortaleça, Senhor, essas vidas, Pai, em nome de Jesus, Pai. E abre os nossos olhos, e abre os nossos ouvidos, para que venhamos fazer mais, para que venhamos fazer, Senhor, além das nossas limitações, porque o Senhor está em nós, mas nós queremos estar em Ti, Pai. Queremos viver em Ti, Senhor, apresentar a fé, Senhor. Oh Deus Todo-Poderoso, eu clamo, Senhor, por um avivamento, Senhor. Nós queremos declarar, Senhor, a toda criatura que o Rei está vivo. Queremos declarar que o Rei está vivo. Queremos declarar a salvação. Queremos declarar, Senhor, vidas sendo transformadas, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Nós queremos ver o mover, Senhor. Oh, aleluia! O inesperado não vai nos abalar. O inesperado não vai nos atingir, porque nós estamos em Ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Vida. Oh, aleluia. Jesus, que o impossível, o inatingível vai acontecer em nome de Jesus. Amém. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe grandemente a vida de vocês.